Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, nossa última aula sobre os pressupostos de responsabilidade civil, hoje trabalhando a figura da imputabilidade ou do nexo de imputação, porque nós teríamos aí duas acepções para trabalhar esse pressuposto. Então, nós analisamos conduta, e ali na conduta pincelamos alguma coisa sobre a necessidade de uma conduta voluntária, né? Culposa ou não, para a configuração da responsabilidade civil. Vamos aprofundar muito mais esse tema quando falarmos de responsabilidade objetiva ou subjetiva, porque ali sim entra a questão da culpa como sendo um elemento importante, né, dependendo da espécie. Então, vimos o primeiro pressuposto da conduta, vimos o segundo pressuposto dos danos, né, que temos aí um direito de danos bastante extenso, bastante desenvolvido, né, na responsabilidade civil contemporânea. Elegemos algumas espécies para trabalhar aqui. Vimos o pressuposto na última aula do nexo causal, tão importante, né, na figura, inclusive, das concausas, as teorias aplicadas ao nexo. E, nesse momento, nós finalizamos, então, a matéria dos pressupostos de responsabilidade com a figura da imputabilidade. Então, quando a gente fala, pessoal, em imputabilidade, vocês devem lembrar do direito penal também, né? Quando diz que aquele agente é imputável, ou seja, ele eu posso direcionar a responsabilidade, é inimputável, ou seja, ele eu não posso direcionar a responsabilidade, mesmo que tenha ocorrido ali um evento danoso da forma mais grave possível. Pense aí naquele que é inimputável, que é incapaz e que acabou gerando a morte de alguém, né? É claro que a gente teria aí medidas no direito penal, mas não são medidas que responsabilizam, porque ali eu tenho inimputabilidade. Então, é uma espécie de absolvição, mas a possibilidade de atribuição da chamada medida de segurança, né? Que é um sistema aí de custódia e de tratamento em relação ao qual é submetida essa pessoa que seria considerada inimputável. Então, a ideia que a gente vai trazer aqui para o direito civil é parecida. Quem seria o agente que causa dano que seria imputável para fins de responsabilidade civil, para fins de pagar a conta da indenização, para fins de podermos dizer, por meio de uma sentença que depois vai transitar em julgado em algum momento, que é responsável e, portanto, a indenização recai sobre o seu patrimônio e ele vai responder por isso, né? Quem é esse imputável? É o mesmo que a gente trabalha lá para o direito penal, só que o direito civil tem as suas categorias próprias. Então, lembrando que eu tenho que ter capacidade civil, em regra, para imputar a responsabilidade de qualquer natureza a alguém, quer seja penal, quer seja administrativa, quer seja civil, né? Então, essa é a nossa regra geral. Eu preciso ter capacidade do agente para atribuir a ele responsabilidade. Quando eu não tenho a capacidade do agente, a capacidade civil plena, eu posso poder atribuir responsabilidade, dependendo do caso, a quem o represente. E é sobre isso que nós vamos falar no primeiro aspecto da imputabilidade, certo, gente? Aí eu já passo para o nosso primeiro slide. Eu nunca sei se essa tarde aparece para vocês, mas creio que não, colocando mais para cima. Que eu vou chamar aqui, por uma questão didática minha, eu gosto de trabalhar essa matéria assim, já que a gente vai encontrar esses termos muito frequentemente sendo trabalhados em responsabilidade civil, de pressuposto da imputabilidade ou ainda análise do nexo de imputação, né? Que tem a ver com o nexo causal. Então, veja bem, quando eu falo que para fins de configuração da responsabilidade civil, nós temos que ter presente o pressuposto da imputabilidade, eu estou me referindo às questões de capacidade. Essa pessoa que causou o dano, imagine que seja
um menor de 16 anos, tinha 15 anos de idade, pegou escondido o carro do pai, pegou a chave, porque ele sabia onde o pai guardava a chave do carro, atropelou alguém. Então, em tese, a priori, eu não tenho a possibilidade de atribuir imputabilidade na responsabilidade civil, porque ele não tem nem a idade mínima para ser considerado nem relativamente incapaz, então ele é absolutamente incapaz, porque ele tem menos de 16 anos, conforme lá o artigo 3º do Código Civil, que deixa ali como única causa de incapacidade absoluta a menoridade de 16 anos para baixo. Depois, lá no artigo 4º, vai trabalhar as hipóteses de incapacidades relativas, né? Então, não seria uma incapacidade total, mas eu ainda não tenho plena capacidade civil. E aí vem aqueles que têm entre 16 e 18 e todas aquelas outras causas que eu remeto que vocês revejam do artigo 3º, vinculadas à questão da impossibilidade de se autorregulamentar para os atos da vida civil. Então, vai precisar de uma assistência, né? Vai precisar de alguém que o apoie. Enfim, nós tivemos uma mudança drástica ocorrida, salutar, né? Drástica, digo no sentido de que muita coisa mudou, mas salutar, porque muito positiva, né? Na questão da proteção das dignidades, dos direitos fundamentais, direitos humanos, com o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou o Código Civil de 2002, ali no ano de 2015. Logo a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, eu quero que vocês tenham presente, num primeiro momento, que quando nós falamos no pressuposto da responsabilidade civil, imputabilidade, eu tenho duas acepções. Uma é, tem capacidade civil para responder? Porque, em tese, eu vou falar em tese, regra geral, que tem as exceções, quem vai responder é o seu representante, se não tiver capacidade. Não é em toda e qualquer situação, por isso, em regra. Mas até essa noção clássica de imputabilidade da responsabilidade civil clássica, que dizia que ou tem capacidade ou quem responde é seu representante, encontra-se revisitada, mitigada e relativizada hoje em dia, por conta do artigo 928, que nós já vamos falar, que está aqui na nossa lâmina logo abaixo, tá? Então, todos os pressupostos acabamos vendo que estão relativizados, que estão sendo revisitados por uma teoria contemporânea da responsabilidade civil, que vai trabalhar com esses pressupostos de maneira não tão engessada como era na teoria clássica. Muito bem, pessoal. Uma segunda acepção dessa questão do pressuposto imputabilidade diria a respeito ao nexo de imputação, que tem mais a ver com o nexo causal. Então, a quem eu direciono essa responsabilidade quando eu tenho, por exemplo, 3 pessoas aí que podem ser responsáveis? Quem vai responder? Isso é muito importante, porque no momento em que eu decido contra quem eu vou entrar com a ação, quem terá legitimidade passiva para compor aquele polo passivo na condição de réus, eu tenho que saber se há possibilidade de eu entrar contra aquela pessoa. Isso, inclusive, porque em matéria de processo civil, se eu entro contra 3 pessoas e um não tem legitimidade passiva para responder, mesmo que eu peça em determinado momento do processo, quando essa tese for levantada, para excluí-lo, eu terei que pagar custas de processo, honorários de advogado, até aquele momento, para esse que não tinha que estar ali, que eu chamei injustamente a lide. Então, a gente tem que fazer essa análise com muito cuidado. Quem eu posso acionar? Quem eu não tenho dúvida que tem legitimidade passiva? Se eu tenho dúvida que tenha, bom, eu vou eleger outra medida, eu vou trabalhar essa responsabilidade em outro momento, enfim. Então, quando eu falo em nexo de imputação, eu estou trabalhando também com uma ideia de nexo causal. Se eu tenho ligação da conduta com o dano, eu sei que a este aqui eu posso atribuir a responsabilidade, porque a conduta dele está ligada ao dano. Então, a ele eu atribuo também nexo de imputação. E aí, pessoal, para definir quem eu vou acionar, depende muito da situação em concreto, depende muito do tipo de responsabilidade,
Depende muito do instrumento legislativo que eu vou aplicar. Se for uma relação de consumo, tem outras regras, por exemplo, lá no CDC. Mas o que a gente tem que ter em mente é que aqui eu preciso verificar se essa responsabilidade que existe entre esses três, se ela é solidária, que é a melhor das hipóteses, né, para o credor, ou se ela é subsidiária. Ela sendo solidária, eu posso colocar os três na lide, sem problema nenhum. Ou melhor ainda, ela sendo solidária, coisas que nós já falamos aqui em outros momentos, eu posso escolher um deles para acionar e cobrar tudo daquele. Eu sei que dos três, um tem patrimônio de sobra para pagar lá na execução essa conta da indenização. Os outros dois eu sei que não tem, então eu posso ganhar a melhor decisão do mundo contra eles, que eu não vou conseguir pegar o dinheiro nunca, então eu entro contra um. Isso é uma questão de eleição de estratégia do advogado. Se ele vai ingressar contra todos, ou se ele vai ingressar contra um, ou contra dois, depois eles que chamem um ou outro ali, ou que se resolvam até na via regressiva. Essa matéria eu remeto completamente às regras de obrigação solidária que se estuda em direito das obrigações. Então, veja bem, sendo solidário, eu tenho essa amplitude para trabalhar, né? E a solidariedade, eu lembro a vocês que ela sempre vai decorrer ou da lei, a lei diz que a responsabilidade naquele tipo de contrato, por exemplo, é solidária, ou vai decorrer do contrato, né? Quando o contrato diz que ali, entre A e B, eu estou estabelecendo uma obrigação solidária. Seria bom se fosse simples assim, resolveria muitas dúvidas, mas a gente vai ter várias construções de solidariedade na jurisprudência a partir do que permite a própria legislação, né? Então, vamos falar em solidariedade legal também. Quem está fazendo, ou já fez, ou fará a disciplina de direito do consumidor, está tendo ou terá a oportunidade de analisar esse tema, né? Aqueles regimes de responsabilidade do CDC, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, do produto que não funciona, por exemplo, adequadamente, ela é solidária por força de lei, está lá no artigo 18. A responsabilidade por fato não é solidária a priori, em todos os casos, por força de lei. Porque lá no artigo 12 e 14, eu não encontro que eles respondem solidariamente, mas há a possibilidade de construir com o caso concreto essa responsabilidade por fato, né, que é quando há violação de direito da personalidade do consumidor, mesmo neste caso, lá do 12, do 14, quando eu tenho concorrência para o dano de vários autores, quando eu tenho mais de um autor, e aí eu vou ter essa possibilidade de solidarização pela aplicação do artigo 7º, parágrafo único, ou do artigo 25, parágrafo 1º, né? Então, quando eu digo, estou dando esse exemplo de consumidor para deixar claro o seguinte, quando eu digo que a solidariedade ela é legal, ou ela é convencional, ou ela decorre da lei, que a lei diz que aquela obrigação é solidária, ou ela é convencional porque o contrato diz, mas que a jurisprudência também contempla responsabilidades solidárias além disso, é que a jurisprudência vai se basear na lei. Por exemplo, a priori, essa responsabilidade por fato lá do CDC não é solidária, mas a própria lei consumerista permite, no 7º parágrafo único, no 25, parágrafo primeiro, construir a solidariedade, porque diz, olha, tendo mais de um autor, estou tendo dúvidas aí de nexo de imputação, vai todo mundo para o abate e depois se vê na via regressiva entre eles, que é um problema deles depois, quem realmente, né, teria que estar ali para dividir a conta, ou enfim. Mas a responsabilidade solidária é muito boa para o credor, porque eu cobro o total de qualquer um deles individualmente, ou eu posso acionar todos juntos. Já se for subsidiária, não. Ou eu vou neste primeiro, porque a lei me diz que eu tenho que ir neste primeiro, e se não der neste, eu vou no outro. Vou dar um exemplo para vocês do Código Civil da responsabilidade do fiador quando na fiança existe clausulado o chamado benefício de ordem. Esse contrato em espécie se estuda em contratos, né? E a ideia é a seguinte: pense numa locação. O fiador
responde pela dívida do inquilino, caso ele não pague, né? Essa é a ideia da fiança. Se o contrato de locação disser que a obrigação é solidária entre fiador e inquilino, bom, está dito. É um tipo de solidariedade convencional. Se o contrato, no entanto, nada disser, ou melhor ainda, se disser que tem na fiança o benefício de ordem, que é importante que diga, né? Significa o seguinte: tem uma ordem. Então, o inquilino ficou devendo, o locador, que é o credor, primeiro vai cobrar dele. Se ele não tiver condições, não tiver bens para pagar a dívida, bom, depois é que vai cobrar do fiador. Há uma ordem. Né? Quer dizer o seguinte: na fiança com benefício de ordem, a responsabilidade do fiador, ela é subsidiária. Primeiro vai lá no inquilino devedor principal, se não der com ele, daí você vem aqui. Tá, gente? Então, eu acho importante, sim, que neste momento em que a gente fala do quarto pressuposto da responsabilidade civil, talvez vocês utilizem aí várias obras que não vão dar essas duas acepções, mas depois vocês vão acabar se confundindo quando falam em nexo de imputação. Muitos autores falam das duas acepções, mas outros falam apenas da primeira acepção, né? Da imputabilidade em relação a ter capacidade civil ou não para responder aquele ilícito que cometeu. E é claro que aqui estamos falando de ilícito civil, né? Na responsabilidade civil. Mas, além dessa ideia, temos a ideia de a quem eu atribuo, com quem eu tenho nexo para imputar a responsabilidade. Aí é sempre importante vocês verificarem se a responsabilidade é solidária ou se ela é subsidiária. A matéria base para isso, repito, é a matéria das obrigações solidárias, né? Divisíveis e indivisíveis, se estuda ali essas três categorias juntas, do Código Civil, artigo 263, por ali, seguintes, tem todas as regras da solidariedade passiva, da solidariedade ativa, né? Eu sempre digo que ser credor solidário não é uma boa opção, porque eu posso não receber, mas, desculpa, pessoal, sim, ser credor solidário não é uma boa opção. Agora, quando eu tenho devedores solidários, é ótimo, né, para o credor, porque a chance dele escolher quem ele vai acionar, ou poder acionar um só, é muito boa, muito grande, né? Certo? Então, imputabilidade, primeira acepção, relação com capacidade, nexo de imputação, relação com nexo causal a quem eu dirijo. Bom, vamos falar primeiro, e aqui a gente fica a maior parte do tempo, até porque na ideia do nexo de imputação eu preciso da análise de diplomas próprios, dependendo do tipo do caso, ou da própria matéria das obrigações, nós ficamos mais nesse primeiro contexto aqui da imputabilidade, né, da sua relação com a capacidade. E aí, a ideia que a gente tem é que quando não há uma capacidade civil plena, representantes deste incapaz que causou diretamente o dano podem ser chamados a se responsabilizar nas forças do seu patrimônio. Essa era a visão clássica da imputabilidade na responsabilidade civil clássica, é o que está no artigo 932. Olha o que diz o 932 do Código Civil. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, sua companhia. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, ou seja, que igualmente estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. O que quer dizer esse artigo que nós vamos tratar ainda de forma mais aprofundada quando tratarmos da responsabilidade indireta por fato de outrem? Porque se é um tipo, existem outros, a do empregador pelos atos do empregado, né, em razão da atividade que ele competir, mas aqui no que toca à imputabilidade, há essa regra muito importante que já existia, né? Os pais respondem pelos atos dos filhos menores. Então, esse exemplo que eu dei do filho que pegou a chave, sabia onde estava escondido, enquanto o pai estava dormindo, pegou o seu carro. Esse filho mora com o pai, ele está sob a sua guarda, né? Então, está sob sua autoridade, sob sua companhia.
mas ele tem menos de 15 anos, então ele é incapaz. Eu posso buscar a responsabilidade do pai. Por que que o artigo falou sob sua autoridade e em sua companhia? Porque vocês imaginem que o casal de genitores, que são os pais dessa criança, pai e mãe, por exemplo, sejam separados. E quem tem a guarda do filho é o pai. Então, nesse momento, eu posso dizer que quem tem a autoridade e a companhia é o pai. Mas essa mãe tem regulamentação de visitas. Então, ela pega o filho de 15 em 15 dias e fica com ele no fim de semana. Vamos imaginar no nosso exemplo, mudando um pouquinho, que esse evento de roubar a chave do carro, roubar não, furtar, pegar, né? Porque eu não posso atribuir, não tenho nem culpa do incapaz, eu tenho só fato atribuível a ele. Então, ele pegou a chave escondido da mãe e atropelou a pessoa. Quem tem a guarda é o pai, mas ele estava em companhia da mãe, sob a autoridade da mãe. Então, esse dever em vigilando, um dever de vigília é de quem está com esse incapaz. Por isso que o 932, tanto o inciso 1 como o inciso 2, vão falar que tem que estar sob sua autoridade e sua companhia, né? Porque eu não vou atribuir a responsabilidade a ambos os genitores, eu vou atribuir a quem tinha o dever em vigilando, conforme o artigo. Muito bem. E aí o inciso 2 fala da tutela e da curatela. Eu coloquei aqui para vocês, pessoal, inclusive pela íntima relação dos temas, lá no último, na última lâmina, a nossa aula hoje é bem mais curta, né? Que é mais para terminar o tema dos pressupostos, depois ela é composta, vocês vão verificar ali no nosso sistema, de artigos que acompanham e complementam a aula de hoje e de exercícios. Tem ali 27 questões de concurso com espelho de correção, para que vocês possam treinar essa matéria, mas aqui eu tive o cuidado de colocar aí os artigos principais, né, para vocês lembrarem da tutela e da curatela. Em regra, quem é tutor dos filhos, tutor presumido, são os pais. Mas em os pais não podendo ser, existe possibilidade até dos pais que não têm esse poder familiar de indicar um tutor, ou até mesmo a lei indica quem será o tutor, ali no 1728, né? Em que situações, e mais no 1731, vai trabalhando ali em ordens de parentesco para dizer quem poderá ser tutor, e na ausência de qualquer um deles, o juiz pode nomear tutor também, conforme as regras do 1732. Essa matéria é uma matéria de direito de família, então se estuda lá. Mas aqui, como a gente fala de pais, de tutela, de curatela, na responsabilidade civil, a gente tem que relembrar dessas regras. Então, tutor é aquele que, via de regra, eu vou nomear para o incapaz por menoridade. Via de regra, a tutela é para isso. Ou são os pais, ou é outra pessoa seguindo essas regras aqui da tutela para fins de escolha, né, do tutor. O curador é aquele que eu nomeio como representante, como assistente, dependendo da situação da curatela, né, que a curatela mudou muito também com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como podem ver aqui, é aquele que eu nomeio para outros casos de incapacidade, em regra, né? Ou de limitação de discernimento. Então, aqui a gente tem as situações envolvendo a curatela. E da mesma forma, esse curador e esse tutor, que não seria exatamente o pai ou a mãe, eles devem estar sob autoridade, ou seja, ter a guarda desse tutelado, ou estar em companhia desse que é o curatelado ou tutelado, para fazer incidir essa responsabilidade. O importante é que o 932 diz que eles são responsáveis pela reparação civil, é um tipo de responsabilidade civil indireta, repito, por fato de outrem. Quem causa o dano diretamente não são eles, mas o nexo de imputação é a lei que dá a essas pessoas. Eu posso imputar a responsabilidade aos pais, ao tutor, ao curador, e buscar no patrimônio deles a satisfação do meu crédito.
essa sempre foi uma ideia, né, relacionada à imputabilidade clássica. Só que o Código Civil de 2002 tem uma novidade em matéria de responsabilidade civil, e a gente não está mais falando em tanta novidade assim. Quando eu falo novidade, é em relação ao código anterior, ao Código de 1916, mas essa regra existe desde 2002, né? Então temos aí 22 anos de existência. Bom, mas o direito civil tem mais de 2.000 anos de existência, então não é tão velha assim a regra. Nos inspiramos, né, em sistemas de direito comparado para prever a seguinte situação. Imaginem comigo, antes da gente falar dessa releitura, né, do pressuposto clássico da imputabilidade, que se dá por meio do artigo 928, pensem comigo o seguinte: uma criança, porque é criança, né, de 12 anos de idade, já tinha aprendido a dirigir porque o pai lhe ensinou a dirigir com 11 anos de idade. Com 12 anos de idade, tem constituído como tutor o seu tio, porque os pais morreram em um acidente e ele ficou sem o pai e a mãe. Não tinha outros parentes, e aí foi constituída a tutela do tio. Né? A menoridade, a gente trabalha aí com a noção da tutela. Imagine que esses pais tinham um patrimônio suntuoso, tinham muito poder aquisitivo, imóveis, ações, empresas, o que vocês possam imaginar aí como fontes de renda, que já vinha de herança, então tinha um patrimônio considerável. Esse incapaz, esse agente causador do dano direto, né, que é um incapaz, é rico. E esse tio que ficou como seu curador recebe aí uma pensão como aposentado, recebe menos de 5.000 reais. E a conta da indenização dá alta, porque o fato deste incapaz pegar a chave escondido do carro do tio e atropelar alguém gerou morte. E ainda gerou o dever de pagar alimentos, como nós vamos ver em momento próprio, né? Porque esse que faleceu, que foi a vítima, tinha filhos que dependiam dele. Enfim, a conta deu ali no valor de 800.000 reais, imagina, né? Então, seria justo dizer que esse tio, que recebe um valor pequeno para sua subsistência, tem que recair sobre o patrimônio dele a responsabilidade civil de pagar a conta da indenização, sendo que este incapaz é rico. Nós não tínhamos uma regra, pessoal, que permitisse, por conta do enclausuramento da noção de imputabilidade, que eu buscasse direto do incapaz. Quando eu digo direto do incapaz, é no seu patrimônio a responsabilização, porque a responsabilidade civil ela recai sobre o patrimônio, e não sobre a pessoa. E aí vem essa regra estampada, cheia de senões, podia ter vindo mais ampla, mas veio com vários senões, no artigo 928, ao dizer que o incapaz responde pelos prejuízos que causaram. Se as pessoas, por ele responsáveis, não tiverem obrigação de fazê-lo, ou não dispuserem de meios suficientes. Bom, o incapaz responde pelos prejuízos que causaram. No caso do incapaz rico, né, aqui a gente diz que nós consagramos no 928 o princípio do prejuízo aplicado ao incapaz rico, eu posso buscar. Tá, mas quando é que o responsável pelo incapaz não tem obrigação de fazer ou não dispõe de meios suficientes? Imaginem que é uma situação na qual eu não tenho como atribuir, eu posso pensar até numa questão de, bom, não dispor de meios suficientes, é claro, né? A gente já colocou aqui no exemplo. Ganha muito menos, ganha só para sua subsistência e o incapaz, que foi quem diretamente causou o dano, tem condições. Então, vai contra ele. Agora, não ter obrigação de fazê-lo é muito difícil de imaginar nesse nosso exemplo que não tem obrigação de fazê-lo, porque a representação ela é total. Então, a obrigação vai ter. A saída será por não ter meios suficientes.
Como o artigo fala do incapaz, não fala do incapaz absolutamente ou do incapaz relativamente, não fala da causa de incapacidade, se é por insuficiência etária, se é por uma limitação de discernimento. Então, a aplicação do 928 é ampla. Imagine uma pessoa que é relativamente incapaz. Vamos pegar o exemplo da causa transitória que não permita que a pessoa se autodetermine completamente, né? Ela está no momento viciada em drogas e aí é estipulado um curador por meio de uma ação de curatela para lhe assistir, né? Em alguns atos da vida civil, não todos. Isso foi uma das mudanças da curatela. A curatela, em muitos casos, representava totalmente. E aqui eu posso não ter representação total, eu posso ter uma curatela que seja uma representação parcial, só para os atos da vida civil A, B e C, né? Fechar contratos, dispor de patrimônio, por exemplo. Ou eu posso ter uma mera assistência aqui na curatela. Então, nesses casos, os próprios poderes do curador fazem com que ele não tenha obrigação de responder civilmente pelos atos do curatelado, a não ser que os poderes sejam mais amplos e inclua isso também. Então, existem situações nas quais, embora exista uma curatela, não há obrigação de responder civilmente, né? E aí, tendo patrimônio, esse incapaz ele vai responder diretamente com o seu patrimônio. Então, ele tem imputabilidade, dá inclusive para entrar contra ele, né, com este pedido. Entendido, pessoal? Então, olha o que diz o artigo de novo. O incapaz responde pelos prejuízos que causar. Se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo, limitação ali dos poderes da curatela, ou não dispuserem de meios suficientes, ganha menos e o incapaz tem patrimônio. Mas é claro que para que eu, como vítima, por exemplo, entenda viável e interessante entrar contra o incapaz, eu tenho que verificar se ele tem patrimônio, para trabalhar essa ideia, né, do princípio do prejuízo aplicado ao incapaz que tem posses. Quando eu digo que ele é rico, ele não precisa ser rico como no nosso exemplo. Basta dizer que ele tem mais meios de pagar com o patrimônio que detém do que o seu tio que é seu tutor, por exemplo. Depois, no parágrafo único, nós vamos encontrar a direção de que essa indenização, que se remete diretamente ao incapaz, ela deve ser equitativa. Não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Então, por exemplo, esse incapaz herdou empresas, tem funcionários para pagar. Eu faço uma planilha ali, comprovo, olha, tudo que tem de obrigação aqui, ele não tem como pagar essa conta. Né? Eu vou ter que privá-lo das questões aí de vestimenta, de lazer, de alimentação, de tudo, né? Porque a dignidade da criança, lá no artigo 227 da Constituição, se não me engano, parágrafo 6º ou 7º, é o 6º, 7º é do planejamento familiar. É ampla, inclusive para fins de lazer, tudo que ele precisa. Então, vejam como esse artigo veio com senões. É uma novidade em relação ao código anterior, quando flexibiliza esse conceito de imputabilidade para fins de responsabilidade civil, mas é difícil de eu conseguir responsabilizar o incapaz nesses termos, né? Ou não tem obrigação de fazer, que é difícil acontecer nessas representações, ou não dispõe de meios suficientes, e ainda ele tem que ter condições, e ainda não pode privá-lo. Então, olha só, isso faz com que a gente conclua ali no que está em vermelho, no fim da lâmina, atenção, a responsabilidade do incapaz é possível? É, nos modos do artigo 928. Essa ideia revisita a noção clássica do pressuposto da imputabilidade? Sim, porque não havia como responsabilizar diretamente o incapaz nas forças do seu patrimônio antes. É fácil de aplicar a responsabilidade direta do incapaz nessa noção relativizada de imputabilidade? Não, porque o 928 vem com vários, só se, senões, né? Então, essa responsabilidade
do incapaz, ela é subsidiária, ela vai ocorrer uma segunda opção, né? Se o responsável não tiver obrigação, se o responsável não tiver meios para pagar, se o incapaz tiver meios sem prejudicar a sua subsistência. Condicional, porque tem todas essas condições para que possa incidir direta, mitigada, né? Ou seja, relativizada, própria noção da imputabilidade, e equitativa. Vamos colocar aí num valor, vamos ver qual seria o valor da condenação, para ver se ele suporta sem ter prejuízo o seu desenvolvimento, né? Sem que a gente prejudique essa proteção plena à dignidade humana deste incapaz. Se for insuficiência etária, daí a gente tem lá a regra, inclusive constitucional, do 226 ou 227, não lembro, pessoal, parágrafo 6º. Certo? Então, revisitando essa noção de imputabilidade. Eu trouxe aqui apenas a título ilustrativo, que é sempre bom a gente ilustrar com uma bela jurisprudência, e ainda jurisprudência atualizada, né? Quando a gente utiliza algumas mais antigas, é porque às vezes o julgado ele está mais claro ali na explicação de qual foi a técnica jurídica aplicada, e esse entendimento continua hoje. Mas é sempre bom usar uma mais atualizada. Essa aqui é de 2020, e aqui eu tenho uma tentativa de homicídio que foi realizada por um incapaz em virtude de... Deixa eu ver aqui qual era a causa, que eu não lembro, pessoal. Em virtude de doença psiquiátrica grave na época, então ele não tinha condições de entender sobre o caráter ilícito do ato que realizava. Imagine estar numa crise aí de visões, né? Por uma esquizofrenia grave, enxerga uma cobra gigante no lugar da pessoa e aí enforca, achando que está se livrando de um mal porque a cobra vai atacá-lo, né? Então ele não quis em momento algum atingir a vida ou a integridade física daquela pessoa, e sim estava vivendo uma situação ali de surto psicótico. Esse caso que eu narro para vocês, pessoal, com essa riqueza de detalhes, é um caso que eu participei diretamente, né, na condição de advogada, e nesse caso o incapaz acabou assassinando realmente a sua avó, que era o amor da vida dele. Então vocês imaginem a culpa depois, né, que ainda tem que viver em virtude disso, e era um caso assim típico também, envolveu medida de segurança de inimputabilidade penal. Mas olha só o que aconteceu aqui. Trouxe para vocês a ementa, né, para que vocês vejam como é que ficou resumido o caso, mas trago ainda uma explicação mais direta do caso. Aqui a sentença argumenta que o requerido atentou contra a vida da autora, então não se consumou, né, o homicídio, tratando-se nesse caso de dano moral em re ipsa, como acontece nesses casos de agressão, né, contra a vida. Não tem muito que se fazer prova de dor aqui, né, a dor é evidente. Embora padeça de doença psiquiátrica grave e seja penalmente inimputável, o requerido responde pelos prejuízos que causar, nos termos do 928 do Código Civil. Olha aqui como a gente já vai delineando as diferenças da responsabilidade civil e penal, que nós vamos tratar, né, em um momento próprio, que lá não responde, mas aqui eu tenho a possibilidade, né, inclusive pelo 928, que a gente acabou de analisar. Apela o requerido, alegando em resumo que é o requerido, no caso, né, esse incapaz que praticou o ato, que é incapaz, que não tem como lhe imputar culpa pelo fato. Vocês entendem aqui por que a gente fala em culpa ou fato? Culpa ou fato exclusivo da vítima? Culpa ou fato exclusivo de terceiro? Porque às vezes eu não posso falar em culpa, mas eu posso falar que eu tenho um fato atribuível. Quando a pessoa não tem capacidade, eu não falo que ela é culpada, que não há culpa de incapaz, de quem é inimputável, mas há fato atribuível, né? Então, ele alega que ele é incapaz, por isso não há como lhe imputar culpa, sustenta que a ausência de culpa pela prática do delito impede a responsabilidade civil e subsidiariamente pleiteou a redução do quanto indenizatório. E aí teve um laudo realizado como incidente de insanidade mental que atestou a incapacidade de conhecer a natureza ilícita do comportamento,
derivado do quadro psicótico que apresenta. Então, aqui no caso, eu apresentei ainda a defesa dele, né? E o que se considerou é que eu tenho responsabilidade, sim, e que a responsabilidade civil desse incapaz é subsidiária, está aqui na ementa, na ausência de curadores que possam indenizar a vítima. Então, veja como a conclusão na responsabilidade civil é diferente da penal, né? Olha, não tem curador que possa indenizar, então não tem quem faça, e ele pode, então ele vai responder sim. E aí, o valor da indenização ficou fixado em R$ 30.000. E veja bem, esse requerido, que passou por esse surto e por isso realizou esse ato, é um idoso que não tem um patrimônio relevante, tem poucas condições. Isso foi considerado, inclusive, para fins de atribuição da quantificação dos danos, porque a responsabilidade deve seguir princípios equitativos. Mas essa equidade ela deve estar presente em qualquer quantificação de responsabilidade civil, não apenas do incapaz, né, gente? Nós vimos que essa regra está lá, né? A regra da equidade, o princípio da reparação integral, lá do artigo 944. Mas sim, talvez a indenização aqui fosse em patamar muito superior, mas como a gente tem esse especial aí, dado, né, da equidade nesse tipo de responsabilidade, ficou em 30.000. Não temos aqui os dados, se foi considerado parcelamento para todos os fins ou não, né? Mas é possível também. Então, não tinha quem respondesse, vai no patrimônio do incapaz. Ele não tem patrimônio relevante, mas ele também é, capaz de pagar, capaz no sentido da capacidade econômica de pagar essa conta, né? Então, esse caso diz respeito a isso. Depois nós tivemos aqui, achei interessante trazer para vocês, que tem a ver com o nosso tema de hoje, mas também tem a ver com uma das fontes do dever de indenizar, que a gente estudou, né? O primeiro conteúdo aí técnico da matéria, e falamos do abuso de direito, o artigo 187. Esse caso foi assim, pessoal. Na realidade, o que se estabeleceu é que uma vizinha, o caso, né, foi esse, causídico foi esse. Uma vizinha que tinha sua casa do lado de um bar, chamava o tempo todo a polícia por causa do volume alto do bar. Várias vezes a polícia veio, verificou que não tinha irregularidade nenhuma, e, enfim, aquelas questões de vizinhança que o judiciário, via de regra, torce o nariz, né? Judicializar essas questões. Que muitas vezes a jurisprudência vai dizer que não é dano moral, é mero de sabor da vida, etc. Ok? Existem regras típicas lá dos direitos reais para os direitos de vizinhança, né? Que são regras para além dessa questão da responsabilidade civil. Mas então ela tinha essa conduta de chamar, a polícia várias vezes tinha vindo, tinha sido feita ocorrência e nada tinha apurado, né? E aí o que acaba acontecendo é que esse vizinho, o dono do bar, entra com uma ação de indenização por dano moral, dizendo: olha, estou passando vergonha, passo vergonha com os meus clientes, e nada que ela alega é plausível nem é legítimo, então eu quero uma indenização por abuso de direito. Uma coisa é se ela tivesse o exercício regular do direito de reclamar que meu som está alto depois das 10 da noite. Outra coisa é abusar do direito, né? Pelo que ficou comprovado nos autos, sim, o judiciário considerou que ultrapassou, né, os limites do exercício regular e caiu no abuso e, portanto, teria que buscar a responsabilidade. Ocorre que a ré, essa vizinha que chamava a polícia constantemente, alegava sofrer de mal de Alzheimer e, portanto, não ter como atribuir a ela a responsabilidade por conta dessa imputabilidade, né? Dizendo, inclusive, que era idosa e tal. Só que o que a ementa vai nos trazer é que houve abuso de direito, então, né? Porque ultrapassou os limites do exercício regular pelas várias ocorrências que comprovavam que ela tinha chamado, sei lá, 10 vezes, nas 10 não tinha razão legítima para isso. A incapacidade do agente não afastaria por si só o dever de indenizar, e faz menção ao artigo 928, que nós acabamos de ver.
que o dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa, que aqui teria ultrapassado os limites dos meros dissabores, porque foram inúmeras vezes a conduta foi repetida, e só o fato dela alegar que não seria imputável não é suficiente para que ela não tenha que pagar a conta dessa indenização, até porque 928 diz que o incapaz responde sim, quando outros não tiverem a obrigação de fazê-lo, ou não tiverem meios suficientes, essa responsabilidade foi diretamente vinculada a essa senhora, que chamava a polícia com frequência. Certo, gente? Então, o que eu quero dizer é que há a possibilidade de imputar diretamente ao incapaz, nesses casos, em que pese todos os senões aqui do artigo 928. Certinho! Vou concluir por aqui o bloco 1, e no outro bloco, que é um bloco curtinho também, mas que tem um tema não menos importante, nós vamos trabalhar com essa questão da responsabilidade do incapaz do 928 e o que a gente tem de alterações promovidas pela lei de 2015 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que torna a pessoa com deficiência, seja ela sensorial, visual, mental, física, totalmente, plenamente capaz para os atos da vida civil. Como 928 fala que quem responde é o incapaz, e aí, como é que fica agora, após 2015? Quem responde, afinal, com base na responsabilidade do incapaz mitigada do 928? Até o próximo bloco, a gente vai trabalhar esse tema.